dia, bom dia, bom dia. Começando. Bom dia. Bom dia, minha fiel seguidora Fabi. Bom dia. Gente, hoje eu não vou esperar muito, vou começar, tá? Eu tô desde ontem com um tema em mente aqui e eu preciso falar desse tema hoje. Não é fácil, mas vamos lá. Bom, quem tá assistindo desde segunda, aliás, desde quarta, né? A gente já teve duas lives muito importantes. A live de introdução e a live de ontem, que também, de certa forma, é uma introdução. Ontem a gente falou sobre despertar e naquela live de ontem, naquele conteúdo de ontem, a gente teria ainda muito mais coisa a ser explorada. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro um resumo, né, de todo o método. Eu vou percorrer aqui nesses dias um resumo do método e após vocês entenderem a dinâmica desse método, a gente vai voltando, tá? Em cada fase, a gente vai voltando em cada tema que a gente conversou antes e aí a gente vai vendo, né, o que é importante de ser falado, tá? Quem estiver me ouvindo, fala que o áudio tá bom, se não tá bom. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem eu falei bastante também de introdução, né? Como eu falei pra vocês. Mas deixa eu explicar uma coisa sobre autoconhecimento que é pra gente começar a desmistificar isso, né? A gente começar a fazer isso ser mais simples. Porque parece uma coisa tão distante, parece uma coisa ainda tão difícil para as pessoas, sabe? Para mim, autoconhecimento é tão importante quanto tomar banho, dormir, me alimentar, todas essas coisas que a gente faz rotineiramente, que não tem como a gente deixar de fazer pela nossa própria sobrevivência. Então, para mim, autoconhecimento é um estilo de vida e uma forma de sobrevivência. E é essa a mensagem que eu quero passar para todas as pessoas, da importância, né, da necessidade mesmo humana de você saber quem você é. E, além disso, de fazer as pessoas entenderem que elas estão numa realidade muito invertida das coisas, sabe? A vida está invertida para a maioria das pessoas. E é por isso que a maioria das pessoas tem problemas. O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu desinverti, na verdade, a minha realidade, porque eu estava vivendo de acordo com uma realidade que não existe, que é a realidade criada pela mente, a realidade criada pelo meu aspecto material, né? Humanamente falando. Então, depois que eu fiz essa inversão das coisas, essa desversão da minha mente, eu comecei a entender a vida de forma simples, eu comecei a entender a vida de forma clara e principalmente eu passei a ter mais paz. O autoconhecimento é onde você finalmente encontra a sua paz, porque você entende que a maioria das coisas que você se sacrificava para fazer tiravam a sua paz. E pior do que isso, elas acabavam com você, porque você estava deixando de ser você para atender expectativas e necessidades de outras pessoas, né, do mundo afora, e você se esquecia de quem você era, então dava tudo invertido. As pessoas vivem num padrão muito invertido. E é essa a dinâmica que o meu propósito, o meu trabalho, né, é esse entendimento que eu tento levar para as pessoas.
Quando você não entende a simplicidade de você ser uma pessoa espiritual, por exemplo, daí você já começa a identificar o quanto o padrão de vida dessa pessoa está invertido. A pessoa, tudo o que ela fala, tudo o que ela faz gira em torno do mundo material, né? A pessoa se preocupa com o dinheiro mais do que com a prosperidade. A pessoa se preocupa mais com o relacionamento do que com a própria conexão. A pessoa se preocupa muito mais com a opinião das pessoas do que com as próprias necessidades. Tudo isso é inversão, gente. E olha só o impacto que isso causa em quem está assistindo esse vídeo ou quem vai assistir depois que eu disponibilizar. Você está vivendo totalmente no automático e você não se dá conta disso. Você está vivendo totalmente na materialidade e está se afogando nessa materialidade. Tá? A materialidade ela é um oceano perigoso que você tem que saber lidar, sim, você tem que saber viver, mas você só aprende a viver depois que você se lembra de onde você veio e do que você é. A fase que nós vamos falar hoje no processo de autoconhecimento no método SL é justamente a fase da desconstrução. Na fase da desconstrução, eu busco levar para você o entendimento de que quando a sua vida começa a desmoronar, na verdade ela não está desmoronando, tá? Ela só está sendo desconstruída. Aquilo que você tinha na sua mente sobre as coisas que você entendia até agora, até esse momento, sobre as coisas que você de certa forma acredita que é verdade, na verdade era só uma ilusão criada pela sua realidade material, e isso não precisa de forma alguma permanecer na sua vida. Quando eu falo para você que você precisa ter o entendimento da espiritualidade para você realmente conseguir viver de forma plena e em paz, porque a espiritualidade, ela te lembra de quem você é. É simplesmente por isso, tá? Não é porque eu preciso que você... Não é pela necessidade, tá? De você ter um Deus, não é pela necessidade de você saber sobre a palavra, nada disso. Não é nada de cunho religioso que eu tô trazendo para você. É simplesmente uma explicação existencial que é descoberta na espiritualidade, tá? E é esse o motivo de eu sempre basear todo o meu método nos aspectos espirituais. Entende agora? Não é porque eu preciso que você acredite ou deixe de acreditar em alguma coisa. Eu só preciso que você tenha acesso a essa informação, que é uma chave que diz que você veio de algum lugar, você vai voltar para esse lugar, você veio para evoluir, você precisa entender esse aspecto evolutório da vida, das coisas, e quando você entende isso, a sua vida fica muito mais fácil. Então, sempre que eu vou fazer algum tipo de didática em relação ao autoconhecimento e a desenvolvimento pessoal, eu levo a pessoa para entender quem ela é primeiro, antes de mais nada, porque senão a gente nunca vai avançar. E agora eu coloquei o tema dessa live hoje, né? O tema da live hoje é o dia que eu me decepcionei com Deus, né? Quando eu me decepcionei com Deus. E foi realmente uma fase muito, muito, muito difícil na minha vida. Uma fase onde a minha desconstrução sobre a religiosidade me impactou muito. E isso aconteceu em várias situações, sabe? Não foi numa situação específica, mas realmente foi numa fase mesmo de vida onde eu fiquei extremamente decepcionada com aquele Deus que eu acreditava. Por quê? Eu vou explicar para você por quê. Se você é uma pessoa religiosa, eu peço que você tenha uma mente aberta nesse momento para você entender o que eu vou falar, porque é muito, muito importante que você entenda mesmo. E se você não entender, não tem problema também, tá? Você segue sua caminhada. E aí, quem sabe, em um outro momento, quando você estiver aberto para isso,
você volte e faça, né, mais uma reflexão a respeito do que eu vou falar para vocês aqui agora. Só que o dia que eu me decepcionei com Deus foi o dia onde eu entendi que Deus, ele não é uma pessoa que te castiga, uma pessoa que se vitimiza diante das coisas que você pratica, não é uma pessoa que simplesmente tá lá parado, né, esperando que você faça tudo de acordo com a vontade dele, para que ele possa, de certa forma, te retribuir por isso. E na religiosidade, na religião, a gente é treinado a ver Deus mais ou menos dessa forma, né? Um Deus que está lá no céu e ele fica esperando você agir de acordo com a vontade dele, e aí você agindo de acordo com a vontade dele, você vai ter a salvação e etc, etc. No processo de autoconhecimento, eu tive que passar pela fase da desconstrução de Deus e eu fiquei muito decepcionada no primeiro momento, porque eu achei que ele não existia. Então, esse momento de achar que Deus não existe, de ter experiências fortes na vida e pensar, não, o tempo todo eu estava errada sobre a existência de Deus, ele não existe. Então é uma sensação de você se sentir desolado, de você se sentir sozinho mesmo na vida. Por quê? A gente põe expectativas humanas na nossa fé, né? Naquilo que a gente não vê, mas que a gente imagina que tá lá, né? E que em algum momento a gente vai ser salvo por aquilo. Porque as dificuldades do mundo, as dificuldades que a gente tem de viver e de conviver e de se descobrir na Terra, é exatamente, vamos supor, aliviada, né, quando a gente se lembra de que a gente tem um Deus. Agora, quando a gente se decepciona com esse Deus, com aquela imagem que a gente formou sobre ele, aí é onde o negócio pega, né? E é por isso que muitas pessoas começam a viver uma vida totalmente longe da espiritualidade, né? Longe ali daquele aspecto mesmo de religioso. E o mais engraçado disso tem pessoas, por exemplo, que são ateus, né? Os ateus, eu falo assim, eu brinco, né? Que o ateu ele já tá 50% curado de todo o problema, porque Deus, ele definitivamente não está fora. Definitivamente ele não é um homem barbudo que está lá no céu esperando, e o autoconhecimento te proporciona esse entendimento de uma forma muito profunda, tá? Porque eu vou falar a verdade para você agora. Eu me decepcionei com Deus porque eu achei que ele estava fora. Eu me decepcionei com Deus porque eu achei que ele era um homem que estava esperando que eu fizesse tudo de acordo com a vontade dele, para que eu tivesse a salvação, para que todos os meus sonhos fossem realizados. Eu me decepcionei com Deus porque eu coloquei todo o meu vitimismo, toda a minha esperança, toda a minha expectativa na mão desse tal de Deus. E aí, quando ele não me respondeu, quando ele não agiu de acordo com aquilo que a minha religião me falou que iria acontecer, então a decepção foi muito grande mesmo, muito profunda. E isso demorou um tempo, tá? Isso demorou vários anos, na verdade. Mas eu finalmente entendi que ele não está fora, que ele não está no céu, que ele não está em nenhum lugar. Ele é simplesmente uma inteligência extremamente forte, extremamente poderosa, mais poderosa do que a gente possa imaginar. Entende uma coisa? A nossa limitação humana não nos permite mensurar a grandiosidade dessa inteligência poderosa que a gente chama de Deus. A gente chama de Criador. Só que dentro de cada um de nós existe uma parcela desse ser, dessa inteligência. E é com essa parcela que eu preciso que você agora entenda e aprenda mais sobre ela. Entenda e aprenda a ter mais intimidade. Entenda e aprenda que, na verdade, tudo se resume a você. Quando esse Deus, esse Criador falou para mim, faz o que você quiser da sua vida porque você é livre, e eu ainda assim vou continuar dentro de você, ainda assim você é uma parte do que você já é, então eu comecei a olhar para a vida de uma forma totalmente livre. Totalmente livre. Não existe regras para um ser humano, tá?
tá? Você pode guiar a sua vida de acordo com princípios, de acordo com aquilo que você sente no seu coração, sabe? E alinhar isso com os princípios da terra, com os princípios humanos, porque são importantes, sim. Agora, você achar que tudo se resume a uma Bíblia ou a um homem de barba branca, e aí a sua vida vai estar totalmente limitada. As suas escolhas vão estar totalmente limitadas. O padrão religioso é um padrão que faz parte da desconstrução no processo de autoconhecimento e principalmente dentro do meu método. Por quê? Porque você não vai ser livre se você continuar vivendo dessa forma. E se você não for uma pessoa livre, você sempre vai estar limitado a se conhecer em alguma parcela que seja, em qualquer parcela que seja. Se você é uma pessoa que você não entende a dinâmica de você ser Deus, então você não vai conseguir agir nesse mundo de forma espiritual. A fase da desconstrução não é só uma desconstrução em relação à religiosidade. É uma desconstrução em relação a muitos padrões que a gente aprendeu. Mas que é possível desaprender e que é necessário desaprender se você realmente quiser ser uma pessoa livre, se você realmente quiser ser uma pessoa independente, se você realmente quiser ter, eu falo assim, a simplicidade de saber viver. Porque quando você é uma pessoa que se conhece, que você sabe que você não deve nada para ninguém, você sabe que você tá aqui para fazer o que você sente no seu coração e não aquilo que mandaram você fazer, que você tá aqui simplesmente porque você é um ser que foi chamado para cumprir com essa missão e que faz parte da sua missão ser livre, por exemplo. Vou tentar explicar para vocês agora de uma forma mais dinâmica ainda o processo da desconstrução, tá? Mais dinâmica ainda, porque é muito importante que você entenda isso na live de hoje, para que você acesse liberdade. Um dos mandamentos do autoconhecimento é você ser livre. Uma pessoa livre, ela é uma pessoa em paz. Uma pessoa alienada, uma pessoa bloqueada, uma pessoa limitada, ela nunca vai acessar a paz na vida dela. Ela nunca vai saber o que é propósito, ela nunca vai saber o que é essência. Porque todos os padrões que foram impostos a você te bloqueiam, te distanciam dessa essência, dessa identidade, de tudo isso que você, de certa forma, né, foi alimentando ao longo da sua vida. De forma consciente ou não. Então, quando eu tive essa experiência de olhar para as coisas e falar, meu Deus do céu, Deus não existe, eu sou esse Deus, isso foi um impacto muito forte na minha vida. Como assim eu sou? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa informação? E é isso que eu quero dizer para você aqui hoje. O que você vai fazer com essa informação da live de hoje, de que você é Deus, de que Ele não está em nenhum lugar que você imagina, a não ser na sua própria essência. Você vai ficar o quê? Constrangido? Você vai ficar com medo do que você faz, por saber que o próprio Deus já habita dentro de você, então você pensa assim, não, então é mais sério do que eu imaginava, né? Se antes eu fazia umas bobagens e eu achava que Ele estava vendo de longe, agora é pior ainda, porque na verdade Ele está aqui dentro vendo tudo. Gente, você é livre, tá? Você só precisa entender sobre princípios, você só precisa entender sobre aceitação, você só precisa entender sobre essência e sobre intimidade. O Pai, Ele está sim, Ele existe sim. Eu não quero tirar a fé de ninguém, eu não quero fazer com que você seja decepcionado através da fé que você tem. Porque eu tenho certeza que essa fé já te guiou muito. Mas pensa comigo, como que essa fé te guiou? Vamos entender a dinâmica do agir desse ser espiritual e criador. A dinâmica dele é de dentro para fora, é ou não é? Sempre foi e sempre vai ser. Tá? Então, se a dinâmica dele é de dentro para fora, tudo que você viveu até hoje, o que você acredita, continua existindo.
tá? Eu não tô aqui para tirar o mérito dos feitos do Criador na sua vida. Eu só quero te dizer para você parar de se preocupar tanto com essa perspectiva de que ele tá de fora para dentro, tá? Você ajoelha lá no seu quarto, começa a orar e fala: meu Deus, manda uma luz, como se ele fosse descer, né, uma luz lá do céu e dentro da sua cabeça, fazer com que você entendesse o agir e a dinâmica dele. Quando na verdade você só precisa abrir seu coração, seu espírito, e o processo de autoconhecimento é isso. Além do padrão religioso que eu precisei quebrar para mim conseguir acessar ainda mais a minha liberdade, existem outros padrões que a gente vai trabalhar ao longo das próximas lives, porque é impossível falar sobre tudo hoje. Até mesmo sobre o que eu já estou falando para vocês aqui hoje, é difícil falar. É difícil resumir, vamos dizer assim. Mas existe um processo dentro da desconstrução relacionado a várias fases da sua vida, tá? A fase da desconstrução é quando Deus te pega, quando a sua própria vida, a sua própria experiência, tá? Te pega e te vira de cabeça para baixo e sacode, faz assim. Sabe quando você quer tirar o restinho de água da garrafa? Você derrama a água da garrafa e ainda dá uma sacudida para ficar bem sequinha. É o que acontece com você nesse processo. E a gente às vezes tem a sensação de que ou a gente está sendo castigado, né? De que ou a gente está sendo, de alguma forma, a gente se sente vítima da situação. Que você vê a sua vida desabando, você vê a sua vida de cabeça para baixo e você simplesmente não entende o que está acontecendo. E essa live é para te dizer o seguinte: se você está passando pela fase da decepção com a vida, se você está passando pela fase de você se decepcionar com a sua família, de você se decepcionar com seus amigos, de você se decepcionar com as coisas que você acreditava, de você se decepcionar com Deus, com aquele Deus que você criou na sua mente, eu vou te dizer agora que tudo isso é consequência da sua própria mente, tá? O que está acontecendo com você é que o ser espiritual que existe dentro do seu ser está te chamando nesse dia, nesse momento e nessas experiências para você parar de valorizar tanto as coisas que você aprendeu na sua mente e começar a associar essas experiências com o seu espírito. É só isso, tá? E fica tranquilo que tudo vai se acertar, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar em paz. Você só precisa entender qual que é o problema das pessoas na vida, qual que é o problema das pessoas que sempre têm problemas, qual é o problema das pessoas que sempre estão nessa condição de uma vida difícil, de uma vida que não sai do lugar, de uma vida estagnada. É porque simplesmente essas pessoas não estão aprendendo com as fases do processo. Se a gente veio para evoluir na vida, se a gente veio para crescer e aprender, qual que é o problema das pessoas que continuam no mesmo lugar? Certamente essas pessoas não estão aprendendo. Certamente essas pessoas não estão conseguindo sair de uma fase e passar para outra. Certamente essas pessoas não entenderam nada da dinâmica da vida. Por quê? Porque elas estão colocando todas as expectativas naquilo que elas aprenderam, naqueles padrões que elas aprenderam, e elas não saem desses padrões de forma alguma. Sabe por quê? Porque elas têm medo do que elas vão encontrar aqui dentro. Quando eu falo para a pessoa, você precisa se conhecer, né? E eu começo a incentivar as pessoas a fazerem isso, qual que é o medo delas? É de deixar, de abandonar aquilo que é palpável, abandonar aquilo que elas já aprenderam, né, sobre, e simplesmente viajar para dentro e não encontrar nada. O medo é de não encontrar nada, quando na verdade você vai estar encontrando tudo, absolutamente tudo, só que o medo é muito grande. E a força, o desprendimento que o ser humano precisa ter para conseguir largar essas coisas que ele aprendeu, para conseguir realmente abandonar essa dor, abandonar essa mágoa, abandonar o ressentimento
Gente, tem gente que ama sofrer. O processo de desconstrução, ele é basicamente um processo intenso de sofrimento que a pessoa passa na vida dela. E aí ela pensa, mas eu não posso parar de sofrer, porque se eu parar de sofrer, que sentido que vai ter a minha vida? É meio cabuloso o ser humano, sabe? O ser humano é realmente um objeto a ser estudado todos os dias. A gente aprende a ser viciado na dor, a gente aprende a ser viciado no sofrimento, a gente aprende a ser viciado em tanta coisa ruim. As drogas ilícitas estão aí para isso, para nos provar que a nossa mente, ela só quer alguma coisa que dê segurança para ela. Se é boa ou se é ruim, tanto faz para a mente. Só que hoje eu tô aqui para te dizer que você não precisa ser a sua mente, que existe outra forma, que existe outro método, que na verdade você só esqueceu disso, mas no fundo você sabe disso. O meu maior problema no meu processo de autoconhecimento era confiar nisso, gente. Imagina só, você passar por tudo, você entender tudo que eu tô falando para vocês aqui hoje. De certa forma eu já entendi, eu já tinha uma mente muito avançada espiritualmente. Eu sempre vi as coisas além, sabe? E é isso que me fez sobreviver. Só que eu também era um ser humano muito baseado na minha mente, muito baseado naquilo que eu fui treinada a aprender e a viver. Então, quando eu sentia meu coração falando mais forte, quando eu sentia a minha essência falando mais forte, eu questionava muito, entende? Então, entenda uma coisa, eu já passei por isso, tá? E você não precisa sofrer. Você não precisa mais sofrer. Alguém já passou por isso para te falar que você não precisa mais sofrer. E alguém maior do que eu ainda também já passou por muito mais e você ainda não entendeu essa lógica, que é Jesus, tá? Aí você vai falar assim, gente, agora há pouco a Dani estava falando sobre religião, que eu precisava parar de me basear em padrões, e agora ela começa a falar de Jesus. Jesus é exatamente a desconstrução de tudo. Se eu pudesse escolher uma pessoa, um ser, para chamar a fase de desconstrução com o sobrenome desse ser, seria Desconstrução Jesus Cristo, alguma coisa assim. Porque Jesus Cristo veio desconstruir tudo. Tudo, tudo, tudo. E você que vive aí há 20, 30, 40, 50 anos, sei lá qual a sua idade, você até hoje não entendeu isso. Você até hoje não buscou isso. Então, se você quiser entender um processo de autoconhecimento, eu vou te indicar hoje um mentor, tá? Para você começar a olhar, para você começar a acompanhar e para você começar a entender. Você não precisa me ter como sua mentora. Eu posso ser só um canal para você realmente ir para o mentor que mais importa nesse processo, que se chama Jesus. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele desconstruiu tudo. E você precisa acessar as informações, a experiência que Jesus teve terrena, para você entender o que eu estou te falando. Se você acredita em um Jesus que a sua religião te ensinou, então eu te convido, tá, a olhar pelo lado do autoconhecimento, a olhar Jesus exatamente nessas fases onde eu estou passando para você aqui nessa mentoria. Ontem a gente falou sobre a fase do despertar. Hoje a gente está falando sobre a fase da desconstrução. Amanhã a gente vai falar sobre a parte mais sensível do processo, que é a fase do deserto. E todas essas fases foram trilhadas por Jesus Cristo. Todas. Exatamente todas. Ele, primeiro, porque ele é um cara que ele já nasceu desperto. Jesus já nasceu sabendo quem ele era e sabendo qual era o propósito dele. Só que nem por isso ele deixou de ter todas as experiências humanas, todas as experiências de um processo para ele realmente atingir a iluminação dele. A fase 5 do processo de autoconhecimento, que é a fase da iluminação, do propósito, da essência e da identidade, é a fase, gente, onde Jesus simplesmente foi onde ele ressuscitou para a glória eterna.
nos filmes a gente vê, né, esse aspecto de iluminação acontecendo, e no testemunho também, na palavra, a gente vê esse aspecto acontecendo com Jesus. Mas até isso acontecer, ele passou por muitas fases. E a gente vive a nossa vida achando que a gente não é a imagem e semelhança desse Criador aqui, desse Jesus aqui. A gente não entendeu que já tem uma pessoa que veio viver todas essas fases antes da gente. Ele viveu todas elas para que a gente pudesse crer que é dessa forma e que a gente precisa trilhar cada uma dessas fases. Ele já veio. Aí a pessoa, não acredito ainda, tá só na palavra, eu nunca vi esse Jesus, eu não sei se ele realmente aconteceu, se realmente isso aconteceu com ele. Aí vem a Dani e fala, gente, é exatamente as 5 fases. Entendeu? E eu provo pra você. Quem conhece a minha vida sabe. E se você não conhece a minha vida, não se preocupa, porque durante todo o período da mentoria eu vou passar para vocês aqui cada característica das 5 fases do processo. E você pode pegar a Bíblia, você pode pegar os livros, você pode pegar os filmes, tudo que fala sobre a experiência de Jesus na Terra, tudo, absolutamente tudo. E se não tiver, se faltar alguma coisa, eu quero que você venha me falar. Se faltar qualquer detalhe, tá? Dani, eu vi que Jesus não passou pela fase do deserto. A gente vai conversar, tá? Dani, eu vi que Jesus não passou pela fase da desconstrução. A gente vai conversar. Ele passou por todas. Por todas. O que foi Jesus, gente? O que foi Jesus na Terra? Foi um cara que veio para falar assim, olha, eu vou passar por tudo antes e ainda vou te dar a salvação. Você só precisa ir, fazer tudo o que eu fiz e pronto. Tá tudo certo. E as pessoas não entenderam isso ainda. As pessoas continuam vivendo no seu padrão. As pessoas continuam vivendo na sua construção ilusória da vida. Então passou o cara fez tudo, o cara deu sangue e você continua aí se vitimizando. E você continua acreditando nos padrões religiosos ainda antes de Jesus vir ao mundo, você ainda é essa pessoa que acredita nisso. Você acredita que você é a sua família. E aí vem Jesus e fala, ei, você não é o seu pai, você não é a sua mãe, você é filho daquele que te criou muito antes disso. Jesus desconstruiu tudo. Eu posso pegar a Bíblia com você todo dia aqui pra gente fazer essa mentoria. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque não precisa, gente. Não precisa. Você só precisa entender a lógica. Tá? Se você depois quiser ler a Bíblia para você saber mais sobre a palavra, para você fortalecer a sua fé, para você fortalecer esse método que eu tô passando para você aqui agora, vai ser maravilhoso para você. Tenha essa experiência. Mas antes, você só precisa entender que existe um método. E você só precisa relacionar as fases da sua vida com esse método. Ponto. Encerrou o assunto. Quem tiver dúvida, tá? Vocês podem mandar perguntas agora, que eu vou responder vocês. E dizer que... Pera aí, gente, que eu acho que travou. A fase de você se decepcionar é onde você para de tirar o vitimismo definitivamente da sua vida. Tá? Uma pessoa que ela é vítima, ela nunca vai conseguir ter resultados na vida dela. Nunca. Porque você coloca sempre o seu poder na mão ou de uma pessoa, ou de uma situação, ou de um problema, ou se o céu está escuro, ou se o céu está claro, sempre o problema vai ser de outra pessoa. Sempre o problema vai estar no externo. E o processo de autoconhecimento, como eu falei para vocês no início da live, é mais simples e mais fácil do que você imagina. É tão fácil e tão simples quanto você tomar banho, se alimentar, fazer as coisas que você precisa fazer. Só que você não saiu do automático.
Quando você sair do automático, você vai ter grandes decepções, tá? Se você não tá tendo ainda decepções, é porque você ainda vive no automático. Você ainda vive preenchendo a sua vida com medo justamente das decepções. Com medo justamente de tudo aquilo que você crê, de tudo aquilo que você aprendeu ser desconstruído da noite pro dia. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. O que eu tô trazendo para você aqui hoje? Eu tô simplesmente para te dizer que você pode ficar despreocupado, porque vai ser leve, vai ser tranquilo, vai ser de boa, se você realmente tiver a convicção das coisas que eu falo, sabe? Você não precisa acreditar em mim, você precisa ir estudar, tá? Tem uma pessoa que tá aqui te passando uma fórmula. Eu não tô aqui pra pregar nada na sua vida, tá? Eu não tô aqui pra curar ninguém, pra fazer revoluções e grandes transformações. Eu tenho um método, eu tenho uma fórmula e eu tô passando essa fórmula e esse método para as pessoas, porque eu sei que ele é real. Simples assim. E o processo de autoconhecimento não é um processo onde você vai encontrar alguma coisa, alguma pessoa para passar por essa situação por você. E é por isso que muita gente resiste a isso. Tá? Sabe qual é a maior dificuldade do processo de autoconhecimento? É porque as pessoas não querem passar por ele. Não é porque elas não acreditam, não é porque as pessoas não conseguem ver resultado nele. É porque elas sabem que só depende delas. Eu sabia que só dependia de mim. E várias vezes eu tentei desistir. Teve um dia que eu falei pra Deus, quando eu tava na fase do deserto, que é que a gente vai conversar amanhã. A fase do deserto é... Se você acha que tá difícil de entender as coisas até aqui, se você acha que tá difícil de você segurar a barra até aqui, se você acha que a sua mente tá te contrariando até aqui, você precisa entender a fase do deserto. Tá? E você precisa assistir, tá? Os filmes e ler a palavra lá, onde Jesus, né, passou pelo deserto, para você entender do que eu tô te falando. Porque é o que você vai passar na sua vida. Tá? É quando não tem ninguém, é quando você olha para o lado e você só vê poeira e sol quente e frio. É a fase do deserto. E o ser humano passa, gente. O ser humano passa por isso. O ser humano que realmente busca o autoconhecimento, ele passa por isso. Dani, você tá querendo me dizer então que existe explicação para tudo na vida? Existe. Eu nem sei qual é o seu problema, eu nem sei qual é a sua dor, eu nem sei que tipo de bloqueio emocional, espiritual. Eu não sei nada sobre você, mas eu sei que o que você está passando está relacionado a uma das fases do processo de autoconhecimento, que são 5. Simples assim. Você só precisa encontrar a sua situação dentro do método, pegar as características do método, fazer as tarefas que você precisa fazer, que também estão no método. Se conscientizar de que a responsabilidade é sua. Só isso. Tá? Se você quiser sair, você vai conseguir sair. Se você não quiser sair, não tem problema. O livre-arbítrio também é seu. Aí agora há pouco eu falei pra vocês assim, gente, por que tem tanta gente que tem problema e não sai do problema? Porque a pessoa não entendeu o método, a pessoa não entendeu a fórmula, a pessoa não entendeu que é possível sair. Vou dar pra vocês um exemplo ainda mais claro disso, um exemplo muito pessoal, tá? Mas Deus sempre toca no meu coração pra dar esse exemplo pras pessoas. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela parou nas fases do processo de autoconhecimento. Minha mãe parou. Eu acho que a minha mãe, ela não chegou nem na fase 1 do despertar. E aí ela vive totalmente imersa no vitimismo. E sabe qual é a maior dificuldade da pessoa que é vítima? É porque ela não se dá nem a oportunidade de enxergar alguma coisa além daquilo que ela se vitimiza. Então, é aquela típica pessoa que não quer ser ajudada. Se você conhece alguém assim, você vai entender o que eu tô te falando. Ou talvez até você esteja numa situação assim. Se você é o tipo de pessoa que nem
se ajudar você quer, e muito menos ser ajudada, você tá totalmente no vitimismo. E a pessoa que tá totalmente no vitimismo, ela nunca vai ter uma experiência de autoconhecimento verdadeira e profunda. Nunca, jamais, jamais, jamais. A minha mãe, se você falar pra ela, mãe, toma ouro em pó, e você der pra ela, ela vai falar, não, mas esse ouro aqui, eu não sei, eu acho que eu prefiro continuar com aquelas pedrinhas que eu já tenho e tá tudo certo. Então, é preciso você respeitar o processo de todos, é preciso. E eu não tô falando aqui pra você sair por aí agora falando sobre autoconhecimento pras pessoas e obrigando todo mundo a acreditar no que você acredita. Eu tô falando pra quem está na live, eu tô falando pra quem tá buscando, eu tô falando pra quem quer, só isso. Pra quem não quer, deixa que cada um vai seguir o seu caminho. Tem tantas pessoas que eu gostaria de ter ajudado ao longo do processo, que às vezes eu tenho vontade ainda de ajudar. Minha mãe é uma delas, por exemplo. Ajudar a entender, tá? E não ajudar a resolver o problema dela, porque isso só ela pode fazer. Mas no dia que ela quiser e eu puder fazer, então assim vai ser. Agora, o autoconhecimento é só sobre a gente, não é sobre o outro, tá? Esquece o outro em todos os sentidos. Tanto no sentido de você se comparar aos outros, como no sentido de você achar que para você ficar bem, você precisa que o seu pai esteja bem, você precisa que a sua mãe esteja bem, você precisa que toda a sua família esteja bem para você ficar bem também. Então, vamos com calma, tá? É só sobre você. Se preocupa só com você, tá? Tem uma pergunta? Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado porque, Dani, você falou que as lives não ficariam gravadas. Só que, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A internet, ela tem um jeito de funcionar, tá? E eu preciso que, pra que essas lives e esse conteúdo que eu tô passando hoje tenham algum efeito, eu preciso que essa mensagem chegue para mais pessoas, para que mais pessoas participem da mentoria. Quanto mais pessoas participarem da mentoria, mais pessoas serão atingidas. Então, eu estou deixando o conteúdo de introdução dessa semana disponível para que essas pessoas entendam que elas precisam participar, tá, da mentoria, que vai ser bom, que vai ser importante para elas. Depois disso, as lives não ficarão mais salvas, depois que elas realmente tiverem conhecido o conteúdo, tá? Mas o que eu estou trazendo para vocês é algo muito novo, tá, gente? É algo que você não vê ninguém falando por aí. Tá? Não da forma como eu falo, não de acordo com o método como eu faço, não porque o método só existe pra mim, eu criei ele, ninguém mais sabe, entende? Então, é difícil ainda, né, transmitir esse conteúdo, é difícil ainda colocar cada gotinha dessa aí no mundo, mas esse processo de formiguinha ele tá acontecendo gradualmente, porque tem um criador de tudo que tem me ajudado a levar essa mensagem. E inclusive peço para quem ficou na live até agora, se você puder compartilhar, se você quiser tirar um print, compartilha no seu stories, compartilha nos grupos de WhatsApp com as pessoas que você sabe que quer se conhecer, tá? Pelo amor de Deus, não compartilha com a pessoa que não quer nada, com a pessoa que ainda não despertou, porque não vai adiantar. Você vai estar só irritando ela. A pessoa, se você mandar uma coisa pra pessoa, a pessoa ficar irritada, é porque a pessoa não quer isso, tá? Então deixa a pessoa no tempo dela. Você ficou aqui até agora é porque você quer, é porque você já acordou, é porque você sabe que é importante, é porque você entende a minha língua. Você entende do que eu tô falando. A pessoa que não entende a minha língua, ela vai passar... passou várias pessoas aqui pela live hoje. Várias e várias e várias e várias. Imagina o seguinte, essas pessoas não fazem parte ainda do clube do despertar, tá? Eu tive que me conformar com isso durante o processo de autoconhecimento. Vez ou outra, gente, você vai se sabotar e você vai voltar a interagir com essas pessoas. E você vai achar que tudo que eu falei hoje é uma bobagem. E tá tudo certo, faz parte do processo também, tá? Porque a sua mente humana, ela vai fazer você questionar isso várias vezes. E isso também aconteceu comigo. Fica na paz que vai dar tudo certo, tá bom? A partir do momento que você desperta, não tem como você voltar mais. Então, por mais que você tente,
tá? Esquecer do que eu falei. Por mais que você tente não usar as técnicas do autoconhecimento na sua vida, por mais que você tente, não vai ter como, não tem volta. Autoconhecimento é um caminho sem volta. Graças a Deus que é assim, tá? Eu vejo a pessoa às vezes vindo na live, a pessoa vê um vídeo, a pessoa se emociona, fica impactada com alguma palavra que eu trago e depois a pessoa some. Eu penso assim, deixa, ela está no processo dela, ela vai voltar. Sabe quando que essa pessoa vai voltar? Quando doer, quando ela precisar entender alguma coisa, quando mais uma vez ela se decepcionar. Deixa eu falar uma coisa pra você sobre o processo, sobre a fase de desconstrução que a gente está conversando na live de hoje. Não é uma live que acontece em uma live não é uma situação que acontece, gente, uma única vez, tá? São séries de acontecimentos na nossa vida que vão nos trazendo o entendimento. Então, eu demorei, 3, 4, 5 anos para eu entender na prática, na minha vida, de que tudo aquilo que eu estava tentando fazer ter sentido para mim, não tinha sentido nenhum. E eu ficava ali, naquela situação, sabe? Ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Por quê? Porque eu estava sempre dando importância para minha mente e para a influência, tá? Tem um monte de pessoas cercando a sua vida que ainda estão adormecidas. E você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então não vai ser fácil você deixar de ter padrões da sua família da noite pro dia. Você deixar de ter padrões da sua religião da noite pro dia. Você deixar de ter padrões que a mídia te impõe dia e noite. Na televisão que você assiste, tá? Na rádio que você ouve, na internet, no conteúdo ruim que você está consumindo na internet. Tudo isso são padrões. E você não precisa acreditar em nada disso. Aí você fala pra mim, Dani, mas eu vou viver aonde? Sabe? Se o mundo é isso, se as coisas do mundo, tudo é isso. Tudo se resume nesses padrões que eu tô falando pra vocês aqui no mundo. Eu sei, gente. Só que sabe o que você é? Você é escolhido e você é chamado para mudar uma geração. E aí foi quando eu entendi tudo. É possível você saber conviver com tudo isso, sim. É possível você continuar amando e sendo amado pela sua família, ainda que você não siga os mesmos padrões que eles. Sabe por quê? Porque você foi chamado para quebrar padrões da geração da sua família. Isso é muito forte. Vocês não imaginam o que eu já passei na minha vida para quebrar padrões da minha família. A família é uma dos padrões mais difíceis de você quebrar. Mais difíceis. É onde mais dói. Porque é onde existe muito amor. Só que você precisa mudar muito o seu significado de amor para você entender a sua relação com a sua família, tá? Amar é muito diferente do que você aprendeu. Amar não é você aceitar o que as pessoas fazem com você. Amar não é você repetir o que o seu pai e a sua mãe faz. Amar não tem nada a ver com isso. Mas a gente vai, ao longo das lives, como eu falei para vocês, falar mais a respeito desses assuntos, tá bom? Porque é muito profundo, é muito, como é que eu posso dizer, complexo eu colocar tudo na mente de vocês assim de uma hora para outra, tá bom? Mas é isso, tá? Continua no seu caminho, continua firme, acredite que tudo é um processo, o que a gente está conversando hoje é um processo e esse processo ele vai acontecer no seu tempo. Agora, uma coisa que você não pode fazer de forma nenhuma, tá? A gente não falou ainda sobre os 10 mandamentos do processo de autoconhecimento, mas a gente vai falar aí em alguma das lives. Um dos 10 mandamentos do processo de autoconhecimento é: nunca desista de você. Nunca desista de você. Daquilo que você acredita, daquilo que você sente. Tá? Isso aqui não é uma frase motivacional, não. Não é para você sair da live, ai meu Deus, eu preciso acreditar em mim, a Dani hoje me motivou a acreditar em mim. Não, eu preciso que você ative isso. Eu preciso que você entenda que você é imagem e semelhança, que você é uma parcela muito grande do Criador de tudo que é. E se você desistir de você, você vai estar desistindo do seu chamado, você vai estar desistindo daquilo que você foi chamado para fazer nessa geração. Isso é muito forte, é muito impactante. Tá? Isso promove um resultado muito grande na sua vida depois que você aceita. A Dani que está falando com você hoje não é a Dani de 5 anos atrás, não é a mesma Dani de 3 anos atrás, não é a mesma Dani de 2 anos atrás. Sabe por quê? Porque eu passei por um processo e eu permiti esse processo.
Por mais dor, por mais sofrimento que aconteça, gente, é melhor você ter uma dor que você sabe que vai chegar ao fim do que você ficar estagnado nela, tá? Não faça como a maioria das pessoas que escolheram parar no tempo. Não faça como a maioria das pessoas que escolheram se vitimizar pro resto da vida. Coloque prazo, determine uma data para você parar de sentir isso, para você pular essa fase e ir pro próximo nível. A vida ela é assim, tá? Se você para numa situação, se você tem um tipo de mágoa, um tipo de bloqueio, um tipo de ressentimento, qualquer situação ruim na sua vida, você fica sempre nessa mesma fase, nesse mesmo processo, vai chegar um dia, você não vai aguentar. Isso vai te consumir tanto que a sua vida vai acabar, você só vai viver por causa dessa mágoa, por causa desse rancor. Aprenda a perdoar e seguir em frente. As fases do processo de autoconhecimento sempre estão relacionadas a algum tipo de perdão. Tá? A fase do despertar, a fase da desconstrução, a fase do deserto. Você só consegue ir para o próximo nível depois que você perdoa. Ou é alguma situação, ou é alguma pessoa, ou é você mesmo. Enquanto você não se perdoa, você não vai para o próximo nível. O que eu estou falando para vocês aqui, a Dani trouxe um método para ela explicar o que é o autoconhecimento, o que é a vida, né? Ela tem um método para explicar isso. Que maravilhoso isso. Você não faz ideia do que está por trás desse método. Eu estou falando de uma vida, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da nossa experiência. Nem se eu escrevesse 1 milhão de livros e publicasse, eu não conseguiria trazer para todo mundo passo a passo. Eu não conseguiria trazer para a pessoa que tipo de experiência ela vai ter todos os dias para ela conseguir passar por isso. Sabe por quê? Porque é tudo sobre você. Já existe tudo dentro de você. A cura está dentro de você, o problema também está dentro de você. Você escolhe como que você vai passar por isso, como que você vai absorver tudo isso. Então, peça inteligência divina todos os dias, tá? E não desista. Não desista. Ame o seu processo todos os dias. Coloque data, coloque prazo para você sair desse tipo de situação que você vive. Dani, eu tô na fase do despertar e eu não consigo sair dela. Eu sei que existe um mundo diferente, eu sei que eu posso ter uma realidade diferente, eu sei que eu posso acreditar em algo novo para minha vida, mas eu ainda não consigo confiar plenamente nisso. O que eu faço? Vai buscar se desenvolver. Vai buscar ter experiências com você mesmo. E não esquece do que eu falei na live de ontem. 50% é definido por você. Os outros 50% pode deixar na mão do seu Criador, que ele vai saber te guiar. Mais do que você mesmo. Tá bom? 50% é responsabilidade sua. Os outros 50% só vai entregando. Só vai pedindo, tá? E cuidado com esses pedidos que você faz. Peça uma coisa de cada vez, porque se você pedir tudo, vai mandar tudinho pra você de uma vez. Comigo foi assim. Tá bom, gente? Alguém tem perguntas ainda? A gente vai encerrar hoje. São 7 da manhã. A gente vai encerrar hoje. Obrigada pela companhia de vocês. Se ninguém tiver perguntas, por favor, tá? Tira print, compartilha. Amanhã a gente tá junto aqui, firme e forte, às 6 e 7 da manhã, tá, gente? 6 e 7 da manhã, por favor, não esqueça. Tem muito conteúdo ainda. Amanhã a gente vai continuar na fase da desconstrução, ainda não terminamos. Hoje eu falei sobre Deus na fase da desconstrução. A gente tem aí coisas aí em relação à sua família para falar, a gente tem coisas aí em relação à sua infância para falar, a gente vai entrar aí em algumas feridas que você tem, que você não quer falar, então se você não tá afim, amanhã você não vem pra live, tá? Deixa eu tirar um print aqui pra gente postar. Pronto. Fiquem com Deus, até amanhã. Se você tirou print, tira aí, se não tirou, tira agora e compartilha no seu Instagram, tá bom? Convida as pessoas para participar da live amanhã com a gente, convida as pessoas no grupo do WhatsApp e eu espero vocês. Beijo, fica com Deus.